Olá, alunos do curso de comissários de voo e candidatos ao exame da ANAC para comissários de voo. Sou o professor Hélio e esta é mais uma das nossas aulas de apoio ao estudo das disciplinas do exame da ANAC e também do curso de comissários. Dentro do estudo de navegação aérea, nós temos vários tópicos, falamos sobre navegação, introdução e métodos de navegação em outras aulas, e essa aula é a primeira na qual nós vamos falar a respeito da Terra. É um assunto aí importante não só para a disciplina de navegação aérea, mas também de meteorologia. Porque se nós lembrarmos aí da definição de navegação, a navegação aérea é a ciência e a arte que nos permite conduzir uma aeronave de um ponto a outro sobre a superfície da Terra. E a meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera, que é a camada mais exterior da Terra. Então, o conhecimento da Terra, né, de suas características, é de extrema importância para esse nosso estudo. Nós vamos falar aqui sobre algumas características da Terra como um elemento aí do sistema solar, no espaço, seus movimentos, e posteriormente falaremos sobre a parte geométrica, aí, as características dela por sua forma, que nós vamos explorar para atingir os dois objetivos que nós vimos aí da navegação, quais sejam localização e orientação. Bom, a Terra é o terceiro planeta contado a partir do Sol, do Sistema Solar, e descreve uma órbita aproximadamente circular em torno do Sol. A órbita da Terra em torno do Sol é elíptica, tendo o Sol como um dos focos, mas essa elipse é praticamente uma circunferência com o Sol no centro. O formato da Terra é esférico. No entanto, para a navegação aérea, nós consideraremos a Terra como uma esfera perfeita. Isso porque nós iremos definir algumas linhas que só podem ser definidas sobre uma esfera perfeita, geometricamente falando. Então, um dos tópicos que nós temos que saber da Terra, que inclusive é questão de prova, a Terra, para efeito do estudo de navegação aérea, é considerada uma esfera perfeita. Aquela conversa, né, que a gente ouve que ela é achatada nos polos, realmente ela é achatada nos polos, mas esse achatamento é mínimo, tá? Insignificante para o estudo da navegação. Para termos uma ideia, o raio da Terra é de 6.400 quilômetros aproximadamente. E esse achatamento dá uma diferença de aproximadamente 40 quilômetros. Então é bem pouco. Tá? Outras características. A Terra gira em torno de um eixo imaginário que passa pelo seu centro. Ela tem um movimento de giro em torno de um eixo imaginário que passa pelo seu centro. O eixo imaginário de rotação da Terra. Este movimento tem a velocidade de 15 graus por hora. Então, em 24 horas, são realizados 360 graus, que completam uma volta. Isso já é de nosso conhecimento. Uma volta completa da Terra em torno de seu eixo leva 24 horas, que é o período que nós chamamos de dia. E nós percebemos esse movimento através do movimento aparente do Sol. A Terra está a uma certa distância do Sol, que nós podemos observá-lo, né? Porém o movimento de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo faz com que a posição relativa do Sol se altere durante este período, até o ponto que em alguns momentos, né, aproximadamente metade desse período, cada ponto da Terra está iluminado e na outra metade não. Nós vamos ver aí que essa variação de iluminação tem alterações aí com outro movimento que é a translação. Então, rotação
em torno de um eixo imaginário que passa pelo centro da Terra, tem período de 24 horas e tem o sentido de oeste para leste. Aí é uma convenção, né? Nós vamos ver que este eixo de rotação intercepta a superfície da Terra em dois pontos chamados polos. É como se, imagine o eixo como um espeto que fura a Terra passando pelo seu centro, né? Os dois pontos onde esse espeto perfura a superfície da Terra são os chamados polos. Um é o polo norte, o outro é o polo sul. E nós podemos identificá-los com base na rotação da Terra. Então, se nós estivermos voltados de frente para o polo norte, a rotação da Terra se dá de oeste para leste, ou seja, o lado que está à nossa esquerda é o oeste, o lado que está à nossa direita é o leste, e o movimento de rotação é esse da esquerda para a direita, se nós estivermos voltados para o polo norte. Isso aí são convenções que nós vamos usar posteriormente para orientação. Tá? Dois pontos, então, característicos chamados de polos, nós vamos ver que isso é importante para a nossa referência. Além do movimento de rotação, a Terra tem um movimento em torno do Sol, uma órbita aproximadamente circular, feita sobre um plano, que é um plano de translação, também neste mesmo sentido, no mesmo sentido do movimento de rotação, de oeste para leste. Este movimento de translação tem o período de 365 dias aproximadamente. É interessante notar que o eixo de rotação da Terra é levemente inclinado em relação ao plano de translação. Então, o eixo de rotação não faz 90 graus, não é perpendicular ao plano de translação. Ele é levemente inclinado. Com isso, durante a órbita da Terra em torno do Sol, em alguns momentos, um dos polos vai estar mais próximo do Sol que o outro polo. E nessa situação, o hemisfério, a metade da esfera que está onde está esse polo, ela recebe menos iluminação, ela é iluminada por menos tempo do que ela fica na sombra, e isso afeta o nosso clima. Então, o movimento de translação é percebido pela variação do clima, pela mudança das estações do ano. Então, guardem aí, movimento de rotação, período de 24 horas, 15 graus por hora, em torno do eixo imaginário que passa no centro da Terra. Movimento de translação em torno do Sol, período de aproximadamente 365 dias, e é percebido pela variação das estações do ano, enquanto que o movimento de rotação é percebido pela passagem dos dias e noites. O que é importante aí para o estudo da navegação aérea é que nós normalmente estamos acostumados a localizar pontos sobre superfícies planas. Então nós podemos traçar linhas horizontais e linhas verticais numa superfície plana e localizar os pontos pela identificação dessas linhas. Nós queremos conduzir uma aeronave de um ponto a outro sobre a superfície da Terra, que se fosse plana, né, bastaria traçar linhas horizontais e verticais e fazer essas referências. Mas a nossa Terra tem um formato esférico, considerado para efeitos de navegação como uma esfera perfeita, o que dificulta, né, ou melhor, impossibilita o traçado de linhas, dessas linhas retas horizontais e verticais. Então, nós vamos usar as características, aí, a propriedade da Terra executar um movimento de rotação que vai definir dois pontos singulares que nós já vimos que se chamam polos. Esses dois pontos são diferentes dos demais pontos, porque em uma esfera geométrica perfeita, né, para
matematicamente falando, todos os pontos são iguais, todos os pontos têm a mesma característica, que é a distância em relação ao centro. Então, seria um pouco difícil estabelecer uma referência, né, um ponto de referência. Na nossa esfera, que é a Terra, que tem um movimento de rotação, nós temos esses dois pontos, e nós vamos usar esses dois pontos para definir linhas que nós usaremos para referenciar os demais pontos. Tá? Para isso, nós precisamos conhecer alguns conceitos além destes do movimento da Terra. Tá? O movimento de rotação vai nos ajudar a identificar um sistema convencional aí de definição de linhas de gradeado em torno da Terra, que vai nos ajudar a nos localizar e nos orientar na superfície. Nós já vimos um pouco da orientação aí com a definição desses pontos chamados de Polo Norte e Polo Sul, mas nós precisamos de uma precisão maior para poder executar a nossa navegação aérea, e isso será realizado com a delimitação de linhas. Tá? Veremos isso na próxima aula sobre a Terra. Tá? Espero que vocês tenham assimilado essas informações, um resuminho aí rápido de tudo que foi falado. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, contado a partir do Sol, realiza dois movimentos, né? Dois interessantes para nós, para o nosso estudo, que é o movimento de rotação em torno de um eixo imaginário que passa pelo seu centro, e de translação em torno do Sol, em torno do eixo imaginário que passa pelo centro. Esse movimento tem um período de 24 horas e é percebido pela passagem dos dias e noites. Em torno do Sol, o período do movimento é de 365 dias e é percebido pela mudança das estações do ano. É interessante também saber a velocidade de rotação, que é de 15 graus por hora, porque isso vai influenciar no nosso estudo do tempo aí mais à frente. Tá? Então, obrigado aí pela atenção. Até a próxima aula, que nós aprofundaremos um pouco mais os estudos a respeito da Terra.